Eu sei que você deve estar achando estranho o título desse vídeo. Como assim? Eu tô cansado aqui, eu não tô vendo resultado no que eu tô fazendo, e eu tô parecendo que eu tô sendo inútil aqui no meu trabalho. Só que como assim, Lucas? Eu tenho que continuar fazendo? Sim, você tem que continuar fazendo mesmo cansado, mesmo sem vontade, mesmo sem ver resultado. Porque sabe uma coisa que eu aprendi nessa minha jornada? E olha que eu não sou nenhum milionário ainda, não sou nenhuma pessoa assim, que sei lá, um Jeff Bezos, um Elon Musk da vida. Mas eu aprendi que na vida a gente precisa muitas vezes postergar aquela gratificação imediata que a gente vai ter de alguma coisa para um bem maior. Ou seja, é simplesmente fazer quando a gente quer assistir uma Netflix, é fazer quando a gente quer estar jogando videogame, é fazer quando a gente quer estar com a nossa namorada, com o nosso namorado, é simplesmente fazer, mano. Porque se a gente for parar pra pensar, é o único caminho que tem. Se você fica em uma overdose de pensamentos, e aqui a gente já entra em outro assunto, que é um assunto que as pessoas falam bastante também, que é, cara, ah não, mas eu não vou por esse caminho porque por causa disso, e aí o cara, por exemplo, ah, vou criar uma loja no dropship aqui, e aí o cara pensa primeiro na teoria das cores, e aí depois ele pensa na logo, e cara, passou um mês, o cara não criou uma loja. O cara vai me dizer que isso ele tá trabalhando inteligente, que isso, ai não, eu não tô trabalhando duro, eu tô trabalhando inteligente, demorando um mês pra fazer coisa de um site, cara, pelo amor de Deus, mano. Então, tipo assim, você tem que primeiro tirar essa overdose de pensamentos, porque muitas vezes isso te impede de fazer, que é a principal palavra, o principal tema desse vídeo, porque se você primeiro tem que fazer alguma coisa para, obviamente, você alcançar algo. Se você nem fazendo algo tá, cara, aí realmente fica difícil. Então você primeiro precisa fazer. Você fazendo, você precisa ficar melhor naquilo. E você ficando melhor naquilo, você tem que não parar, que é continuar fazendo. Essa é simplesmente uma das estratégias que eu aprendi com o Alex Hormozzi, eu cito bastante aí nesse vídeo, que ele fala, cara, você precisa começar alguma coisa, porque você começar, você já tá anos-luz, você já tá 10 vezes, 100 vezes, 10 mil vezes melhor do que quem ainda não começou, e você tá muito mais adiantado do que essa pessoa. Você tem que, à medida que você começou, você não pode só fazer por fazendo e fazendo, você tem que ver o que você está fazendo, ver o que está dando certo e continuar fazendo e colocando ainda mais ação naquilo, colocando ainda mais esforço, colocando ainda mais dedicação naquilo que você está fazendo. Ou seja, você precisa começar, você precisa ser melhor, fazer aquilo que você está fazendo melhor e fazer mais, também fazer mais e melhor. E aí você precisa fazer esse ciclo todo santo dia e não parar. Mesmo que você inicialmente não veja resultados, mesmo que inicialmente aquilo esteja desabando para você, falando, cara, tá tudo dando errado, eu fiz, sei lá, 100 calls hoje, não consegui nenhuma call, não consegui marcar nenhuma coisa, mandei 100 mensagens, três caras me responderam, dois deles disseram que não, um deles disse que eu era horrível, um deles falou que eu era. Cara, isso é normal, isso faz parte do processo. Eu tive uma situação onde eu ia fechar um contrato muito grande, isso foi mais ou menos em setembro, no meio de setembro, um contrato de mais ou menos ali que ia ser 300 euros, que assim, ia ser um contrato onde eu não ia fazer muita coisa, digamos assim, e eu ia conseguir 300 euros, que dá o quê? Praticamente quase 2.000 reais. E também com alguns outros bônus que talvez poderia aumentar. E aí o que aconteceu? A gente estava quase para fechar, era uma mulher, ela tinha um canal meio que de praticamente meditação assim. E aí, cara, eu fechando com ela, fiz a call em inglês, fiz a minha primeira call em inglês. Eu nunca tinha feito, cara, call em inglês, eu falo assim inglês, digamos assim, eu entendo bastante, mas eu nunca pratiquei tanto assim o meu inglês. E eu fiz uma call com ela, ela gostou do projeto, e cara, eu falei, caramba, mano, que bacana, eu consegui meu primeiro cliente gringo, assim, cara, vamos pra cima e tal. E agora eu tô começando a fazer esse tipo de prospecção também, que é a prospecção na gringa. Normalmente eu ensino muito mais a prospecção aqui no Brasil, mas você também pode fazer a mesma coisa no Brasil, na gringa, em qualquer lugar do mundo também. E aí eu comecei a pensar, falei, cara, pô, que bacana e tudo. E eu, beleza. Aí eu mandei o link do PayPal pra ela e ela meio que postergando, postergando. Aí quando eu vejo, tipo, assim, ela me mandou um e-mail falando, pô, Lucas, eu gostei muito do projeto, mas eu tô muito atarefado, eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir dar a atenção que esse projeto merece. E assim, falou algumas coisas pra realmente a gente sair dessa parceria que a gente ia entrar, que a gente nem tinha entrado ainda, né? A gente só tinha conversado sobre. E aí, cara, eu fiquei muito triste na época. Eu falei, mano, pô, por que isso tá acontecendo? Cara, pô, será que eu não vou fechar mais nenhum cliente? E você fica nessa certeza, fica nessa dúvida. Eu vejo a galera nos comentários aí me elogiando, alguns me elogiando, né? Falando, dando feedback, pô, Lucas, muito bacana tua história, pô, teu canal, pô, cara, continua assim. E, cara, rapaziada, eu fico muito feliz em ouvir o feedback de vocês.
e tudo. Mas, cara, obviamente, eu continuo tendo a minha incerteza, eu continuo tendo as minhas dúvidas. Essas pessoas que vocês veem na internet, que, cara, mesmo com milhões, ou até eu que estou, acredito que iniciando, né, ganhando meus primeiros ali, 10, 11 mil reais por mês, cara, essas pessoas, elas têm dúvidas, elas têm incertezas, elas têm medos, só que elas não deixam isso para elas não, mano. Ou seja, eu falei, cara, eu fiz o que eu coloquei no título desse vídeo aqui. Cara, eu tenho que continuar fazendo porque esse é o único jeito. Cara, o que que eu vou fazer? Eu vou desistir disso tudo? Eu vou meio que, cara, deixar todos os meus sonhos que eu tenho hoje de lado? Eu vou meio que, é aquela frase clichê, né? Mas eu vou diminuir os meus sonhos e não aumentar ainda um esforço para eu alcançar isso? Cara, eu acredito que isso não faz tanto sentido. Então, vamos pra cima, vamos ver o que eu consigo fazer. E aí, continuei fazendo a minha prospecção e tava, cara, mais ou menos uma semana depois, eu consegui um contrato, que eu já coloquei em alguma das thumb desse vídeo, um contrato de simplesmente 4 mil reais, que o cara falou, pô, Lucas, passa teu Pix aí, vê quanto tu consegue fazer. Porque, obviamente, eu ia fechar um contrato, primeiramente, por 1.500, 2 mil reais, aí falou, pô, Lucas, me passa aí como tu consegue fazer por 3 meses. Qual o preço que tu dá? Ah, qual o preço que tu me dá? Aí eu falei, 4 mil. Que era um projeto que, obviamente, que valia 4 mil. Aí ele falou, cara, manda teu Pix aí. E aí, cara, no outro dia, mano, o Pix já tava na minha conta. Eu falei, cara, olha como Deus planeja tudo, mano. A gente se preocupa, a gente tem medo, a gente tem ansiedade, a gente tem, cara, muitas coisas, mas Deus planeja tudo da melhor forma possível, tudo da melhor forma, cara. Do tempo dele e não do nosso tempo. Obviamente, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que se dedicar, tem que se esforçar, tem que fazer, cara, o possível e quase. E muitas vezes o impossível para chegar naquele resultado que a gente quer. Mas quem dá a palavra final, quem dá a cartada final é Deus e você tem que se apoiar muito nisso. É trabalhar como, no caso, como se ele não tivesse na equação, mas você trabalhar sabendo que tudo depende dele também. Então, essa é meio que essa dualidade que você pode aplicar na sua vida que funciona muito para mim também, principalmente colocar Deus em primeiro lugar, que aí o resto ele vai abençoando à medida que você faz o seu esforço também, porque não adianta você só pedir, só pedir, só pedir e não fazer a sua parte, não funciona desse jeito. Então, rapaziada, eu espero que eu tenha incentivado, motivado, inspirado alguns de vocês que assistiram esse vídeo. Se vocês gostarem, já se inscreve no canal, deixa o like aí e para que mais pessoas consigam se inspirar também. Tamo junto, é só o começo.